Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Contrafluxo e hoje vamos falar sobre fins de relacionamento não monogâmico. Sou Magali Pugliese e hoje é o dia que uma pessoa mono vai saber um pouco mais sobre o relacionamento não mono. Estamos aqui com Giza Rocha. Seja bem-vinda, Giza. Fala um pouquinho sobre você. Olá, gente. Obrigada novamente pelo convite. É sempre bem especial estar aqui. Eu sou psicóloga, sou terapeuta de casais. Eu tenho uma página que fala sobre relacionamento não monogâmico. Também tem um podcast, né, que traz essa temática e dilemas e os desafios e as coisas boas de viver esse formato de relacionamento. E eu sou psicóloga clínica, né? Muitas pessoas que chegam para mim chegam também com essa demanda relacional. E aí hoje a gente vai estar conversando, na nossa vida, né, Giza? Conversando sobre esses ciclos. Relacionamento tá na nossa vida o tempo todo, com outras pessoas, com a gente mesmo, então tá ali atravessando sempre. Exatamente. Então seja bem-vinda, e vocês que estão aí nos ouvindo, curtam, comentem e compartilhem, tá certo? Então, Giza, alguns episódios atrás a gente gravou sobre o luto por fim de relacionamento. Algumas pessoas, elas se questionam, né, se numa relação não mono acontece toda essa dor, esse sofrimento que uma relação mono é vivenciada, né? Então, assim, o luto é uma reação a uma perda significativa. Certo. Então, a gente vai reagir à saída de uma pessoa importante na nossa vida, seja em qual relacionamento ocorra, né? Então, só que a visão, às vezes, é que em uma relação não mono isso não acontece, né? Essa dor, esse sofrimento não vai passar, não vai atravessar essa relação. E aí? Quem dera, né? Pois é, né? A primeira coisa que eu tenho pra dizer, quem dera. Poção mágica. Mas como você falou, né, assim, essa sensação do luto é uma reação a uma perda significativa. Isso. Né? Então, o quanto essa perda, né, teve de espaço na nossa vida, né, essa pessoa, essa situação, esse projeto, qualquer situação, né, que a gente vivencie, que represente uma perda significativa, vai trazer esse sentimento de luto, certo? Sim. O que eu acho que diferencia, talvez, né, do contexto da monogamia, é o quanto a gente, né, de uma forma geral, as pessoas que se relacionam de uma forma não monogâmica, busca colocar energia em diferentes aspectos da vida, e às vezes até em mais de um relacionamento, não necessariamente, né? E aí, dentro disso, quando você tem, sei lá, uma perda, né, de uma relação, por mais que aquilo seja dolorido, porque cada pessoa é uma pessoa, Sim. Às vezes você tem outras coisas ou outras pessoas que te trazem um pouco mais de conforto. Sim. Né? E, sobretudo, eu acho que não é simplesmente a questão do apoio, né? Como eu te falei, ninguém é substituível, né? Aquela perda, exatamente. Aquela pessoa é única, tem um significado, agrega de uma forma. Exato. Mas eu acho que o que diferencia principalmente é o fato de que, às vezes, numa relação monogâmica, não é só sobre a pessoa. Você não está perdendo simplesmente o que seria o convívio com aquela pessoa. Às vezes você está perdendo toda uma idealização de vida com aquela pessoa. Sim. Tudo aquilo que foi construído em relação a, sei lá, a uma idealização, às vezes, meio fantasiosa até, né? Pensando na maneira como a gente é socializado, dessa lógica do amor romântico, que é de uma construção familiar, em que você vai viver com alguém pro resto da vida. Então, é quase como se fosse antinatural que isso deixe de existir. Isso. Né? Então, eu acho que acaba sendo um peso muito forte para quem acreditava, de repente, fazer uma parceria pro resto da vida com alguém, né? Aquela coisa da cara metade, como se eu estivesse fazendo parte do que seria esse protocolo social, né? Do crescer, casar, ter os filhos e tal. É um e de protocolo, repente, né? Seguir aquele protocolo ali certinho, e aí tem até a velhice, sim, né? Velhinhos ali uma de mão ruptura dada. disso, sabe? Então, assim, acaba sendo uma dor que vai além do que seria
simplesmente a relação por si só, né? E aí, talvez, eu imagino, assim, que dentro da não monogamia, como a gente já busca, em alguma medida, não contar muito com essa segurança, com essa, sei lá, com essa sensação de uma garantia permanente, talvez tenha um pouquinho mais de preparação para lidar com esses outros aspectos. Não necessariamente com a dor do término, né? Porque dor é dor, vai depender do quanto você tinha um apego, quanto você tinha de convivência, quanto aquela relação era significativa. Enfim, né? Os espaços que aquela pessoa ocupava na tua vida vão fazer falta, obviamente. É o que eu falo, uma perda, ela envolve várias perdas, né? Ela envolve outras perdas. Então, quando alguém importante sai da nossa vida, a gente ali tá perdendo, né? Várias situações, uma companhia para poder ir na praia, no cinema. Então, ali, alguém que a gente gostava de conversar. Então, ela envolve várias situações. Sim. E aí, seria, tipo assim, uma relação não mono, isso mais ampliado, porque você está ali justamente tendo um olhar para outras situações, e na mono ela é mais focada. Seria mais ou menos isso? Esse pode ser um aspecto, mas me veio uma outra coisa agora que eu acho que também faz muita diferença, né? Pelo que eu vejo assim na minha experiência profissional e até algumas pessoas que eu conheço, a relação monogâmica ela tem uma coisa meio de tudo ou nada, né? Então, geralmente, para as pessoas fazerem uma ruptura, é porque já esgarçou tudo que tinha de bonito, às vezes, naquela relação. Resiste, né? Tem uma resistência que vai até o limite. Vai até o limite, inclusive... Ou passa do limite. Ao ponto, às vezes, de estragar. Então, aquele vínculo, ele fica tão, às vezes, tóxico, tão destrutível, que as pessoas, elas não querem mais nada uma com a outra. Elas se afastam, elas têm raiva, elas têm ressentimento. Mesmo assim, né? muitas E aí, vezes ficam. Quando isso acaba, não sobra muita coisa, né? E eu penso que, pelo menos dentro da filosofia não monogâmica, né? E aí a maneira como as pessoas vão fazer isso é muito particular. A gente busca ressignificar as relações para aquilo que cabe no momento. Então, como não vai ter necessariamente essa lógica de que, eu rompi contigo e para eu me relacionar com outra pessoa, eu não posso mais falar com ninguém. Sim. Né? Porque às vezes dentro da monogamia tem toda essa pressão também, né? De, você não pode falar com teu ex, você não pode ser amigo do seu ex, porque senão você não está dando espaço para nossa relação. Como na não monogamia esse não é um ponto, a gente encontra um lugar, sabe? E eu acho que isso favorece também não ser uma dor tão... De nunca mais, sabe? Do tipo, não, essa pessoa não vai estar mais na minha vida. Ela pode estar na minha vida. Só que às vezes ela vai estar num outro lugar, ela vai ser realocada, né? Dentro daquilo que aquela relação possibilita. Então, muitas vezes a gente não só não vai esperar a coisa chegar também num nível assim tóxico, como também vai buscar ressignificar, colocar um espaço, né? O espaço que às vezes aquele luto precisa também, né? Porque para mudar de uma dinâmica para outra, às vezes precisa também desse espaço. Precisa. Mas ainda tem onde se colocado. Essa pessoa ainda pode ser minha amiga, ela ainda pode estar na minha vida de alguma maneira. Né? Ela pode ser, inclusive assim, sei lá, em alguma medida, ela vai ser um amor também, né? Mas de repente eu não vou estar só tendo um projeto de vida com ela, né? Eu tenho uma relação assim que é uma relação muito do meu coração, assim. O meu ex-parceiro, inclusive conversei com ele hoje e tal, a gente até brincou, mandou um meme um pro outro, assim, sobre pessoas que são amigas do ex, né? É uma das pessoas mais queridas, assim, da minha vida. É uma pessoa que eu sei que eu posso contar e ele pode contar comigo também. E a gente só não está seguindo mais no mesmo caminho, né? Então, escolhemos outras maneiras de vivenciar. Né? Forma de se relacionar. Sim, mas é ainda uma das primeiras pessoas importante. Que eu recorro. E é uma pessoa que eu me importo, uma pessoa que eu cuido. Então... Não perde a importância, só muda o formato. Só muda o formato. Então, nesse sentido, né, eu penso que a monogamia é um pouco mais flexível para que a gente se adapte, para que a gente ressignifique, né, para que se coloque o relacionamento num outro lugar, que não vai gerar essa sensação de, nossa, assim, foi arrancado tudo que eu tinha, o chão, porque agora essa pessoa não vai mais poder fazer parte da minha vida. O chão, teto, a parede, tudo. Exatamente. Outro ponto também que eu queria que você falasse um pouquinho é sobre a posse e o compromisso. Então, tem a ideia que em uma relação não mono, não existe a posse. Algo que é um pouco construído
na relação mono, né? Da gente ter a posse daquela pessoa. E aí, isso ocorre, não ocorre? E o compromisso. Tem essa ideia de que não existe compromisso. Mas, na verdade, compromisso fala sobre responsabilidade afetiva. Como fica a responsabilidade afetiva em uma relação não mono? Então, fala aí de posse e compromisso. Tá, vamos por partes. A posse, ela é uma construção social, né? O que eu acho que é diferente, inclusive, do ciúme. Sim. Tem algumas pessoas, né, que falam sobre não monogamia, que trazem que o ciúme também é uma construção social. Mas eu já sou do time que eu acho que, em alguma medida, o ciúme, ele vem de um lugar meio... de um instinto de sobrevivência, sabe? Que é uma coisa meio primal até. Sim. Diferente da posse. É porque o ciúme seria algo natural, né? Entraria, acho que, como um sentimento mesmo. Isso. E dependendo de como a gente foi socializado, dos traumas, sei lá, situações de um apego inseguro, às vezes essa coisa do ciúme, ela vem mais forte. Agora, a posse mesmo, eu penso que realmente ela tá dentro do projeto do amor romântico, nesse sentido de que eu tenho que encontrar alguém que vai ser meu. Isso. Né? E nada Não pode vou interferir dividir com nisso, eu não vou ninguém, compartilhar. E isso eu acredito realmente que entre numa construção. E assim, todo mundo foi construído nessa lógica, né? A gente tá num processo aí de transição, talvez, né, em relação a essa perspectiva relacional, mas a gente ainda tem esse chip. Sim. Né? A gente ainda cresceu com essa... com a internalização dessa ideia, né? Nos filmes, nas Sim, revistinhas, nas tem histórias. tudo falando sobre isso. E aí, claro que uma pessoa não monogâmica ainda vai ter que lutar contra isso em alguma medida, né? O que eu penso... Tá muito construído, né? Foi construído. Né? O que eu penso que eu acho que diferencia, às vezes, talvez, o ciúme da posse, é nesse ponto de que, eu entendo que o ciúme é um sentimento meu, né? E que eu vou precisar lidar com isso, e eu posso expressar isso de forma, de repente, a ter a empatia, o cuidado da outra pessoa, né? Mas a posse, ela vem num lugar de querer que o outro resolva o meu problema, né? De que o outro deixe de fazer algo para que eu não me sinta desconfortável. Né? E aí entra na questão do controle, de não deixar que a outra pessoa faça certas coisas que eu acho que vão ser um gatilho para mim, né? E claro, vai ter gente que vai acabar reproduzindo isso. Mas eu penso que, pelo menos, quem está buscando fazer isso de uma forma mais consciente, mais madura, se trabalhando emocionalmente, já vai ter um pouco mais de entendimento de que não é um caminho. Certo. Né? Diferente, acho que dentro da lógica monogâmica, que isso tem uma certa validação, né? Sim. As pessoas, elas são apoiadas a ter esse tipo de comportamento. É isso mesmo. E o compromisso? Responsabilidade afetiva. Então, o não mono não é porque ele vai se relacionar, né? Talvez porque a gente tem a ideia de que não mono vai ter um relacionamento com várias pessoas. Mas às vezes até não, né? Às vezes até a pessoa sozinha, ela é não mono. Não é isso? Sim, é isso mesmo. Ela fez a lição de casa. Tô aprendendo. Então, mas a responsabilidade afetiva, ela vai ocorrer. Porque a questão do compromisso, ela passa por outras situações. É a responsabilidade, é o afeto. É você respeitar aquela pessoa que está ali, que você está se relacionando. Sim. E isso deve existir tanto em mono como não mono. Não é isso? Sim. Existe essa ideia, né, de que uma pessoa não monogâmica, ela não se compromete, né? Porque ela tem essa liberdade de poder fazer outras escolhas, caso ela queira. Sim. Né? Mas eu penso que quando a gente escolhe esse modelo de relacionamento e passa a fazer isso, né, a partir de um lugar de maturidade e não simplesmente por, sei lá, por uma suposta liberdade que às vezes está só mascarando um hedonismo, um desejo de não se responsabilizar por nada. Então, assim, né, as pessoas podem se rotular como elas quiserem, agora aquilo que elas vão fazer é outra coisa. Então, dentro do que a gente espera realmente, né, de um comportamento mais maduro, o comprometimento, eu acho que ele é até maior,
sabe? Porque, como eu falei, até a gente estava conversando antes, né? Você falou assim, realmente não tem, às vezes, as pessoas acham que não vai ter uma garantia de segurança. Isso. Né? Na não monogamia. Essa questão de segurança, eu acho que, conversando com algumas pessoas, né? Eu vejo que é muito presente. É como se fosse um muro mesmo. A relação mono, ela tem segurança, ela me dá segurança. Sim. Tá tudo ali certinho. E a relação não mono, não tem segurança. Então, questão de você saber para onde você vai, que é seguro. Então, existe muito essa visão. Mas é como eu te falei, né? Pra mim, assim, se fosse tão seguro assim a monogamia, não tinha contrato. É verdade. Né? Na realidade, quando a gente tem, talvez, inseguranças do quanto a gente consegue se comprometer, a gente cria subterfúgios para garantir que a gente se comprometa. Sim. E tá tudo bem também, sabe? Eu fico pensando assim, uma analogia às vezes que eu faço. Por exemplo, eu tô de dieta. Sim. Mas eu não confio na minha capacidade de cumprir aquilo. De resistir. Sim. Então, o que eu faço? Eu não vou ter doce na minha casa, não vou ter um chocolate na minha casa. A geladeira vai estar completamente... Porque eu sei que se tiver lá, eu não vou conseguir. Porque eu conheço a minha limitação. Então, a minha maneira, às vezes, de me comprometer comigo é não colocando algo que vai ser uma tentação para o meu compromisso comigo mesma. Sim. Então, é uma maneira, sabe? Só que o que a gente entende é que na não monogamia, apesar de todas as tentações e todas as possibilidades, porque não tem nada que te impeça, né? Você vai fazer escolhas a partir das suas necessidades. Né? Você vai realmente se comprometer com aquilo que você quer, porque você tem maturidade o suficiente para que essa escolha seja sua. Você não precisa de uma castração externa. Não há necessidade de alguém dizer você não pode, né? Porque senão você não vai estar aqui. Porque se você tiver liberdade para escolher estar em outros lugares, você não vai conseguir se comprometer aqui. E é isso que eu penso que as pessoas precisam realmente fazerem uma checagem interna, se de fato elas conseguem. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente tem uma limitação mesmo. E aí, nesse processo de experimentação, pode ser que algumas pessoas sejam irresponsáveis. E vai acontecer, né? Mas a ideia, pelo menos, é de que você vá, através do seu protagonismo, através da sua autoconsciência, do seu autoconhecimento, fazendo as escolhas a partir da tua liberdade e se comprometendo com as outras pessoas também, né? Sem que precise vir esse contrato, sem que precise vir, né, alguém dizendo o que você pode e o que você não pode, né? Então, eu acredito que requer, assim, muito mais comprometimento até, né? Porque você vai ter que se responsabilizar pelas suas escolhas e pela tua palavra e pela maneira como você se coloca, às vezes do que na monogamia. Então, a base mesmo é o autoconhecimento. Completamente. Isso, porque no autoconhecimento você consegue entender as suas necessidades, o que é importante para você, aonde você quer colocar. Então, a gente também estava conversando sobre isso. Aonde você quer depositar a sua energia. Sim. Qual o movimento que você quer fazer para aquilo que é importante para você. Sim. Para aquilo que tem valor para você. Então, isso é relacionar, né? Isso é você se relacionar com você, com o mundo, com o outro, independente. Sim. E a solidão? Na relação mono, a gente vê muito esse medo dessa solidão, que a gente até já trouxe um pouquinho, né? Então, assim, a solidão, perder aquela pessoa que você tem ali em um relacionamento, que é perder o chão, é perder, como a gente já falou, né? Perder o chão, perder o teto, perder tudo. E como é que fica essa questão da solidão numa relação não mono? Solidão, ela pode ser mais um sentimento do que um contexto, uma realidade, né? Porque até você estando ali com outra pessoa, você tá, às vezes... Tá se sentindo sozinho. Tá se sentindo sozinho. Eu acho que a solidão, ela tá mais vinculada a como a gente tá se relacionando com a gente mesmo do que necessariamente com outras pessoas. Né? Então, o quanto eu tô cuidando das minhas necessidades, o quanto eu tô buscando me preencher daquilo que vai ao encontro da minha essência, daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Acho que quanto mais a gente está sendo coerente com a gente mesmo, menos esse sentimento de solidão vai existir. Verdade. Agora, quando a gente não tá coerente, você pode estar com um monte de gente ao seu redor.
E mesmo assim vai ter uma coisa desconectada, né? Então, eu penso que isso independe de ser relação monogâmica ou não monogâmica. Isso aí. Giza, obrigada. Fala aí para quem está nos assistindo, onde te encontrar, rede social. Você já falou um pouquinho no começo do programa, mas fala aí um pouquinho o seu endereço social, como é que a pessoa te encontra. Tá, vamos lá. São algumas redes. Tem a RC Não Mono, né, que é uma página que eu falo exclusivamente sobre não monogamia. E aí eu tenho uma parceira lá, a Dê Monteiro, que também é minha sócia. E por lá também dá para acessar o podcast, né, onde a gente fala muito mais sobre não monogamia. E eu tenho a minha página de psicóloga, né, que eu não sou muito engajada, porque né, eu sou uma blogueirinha low profile. Então, essa é a psi.gisarrocha. Sim. A outra é RC Não Mono. Pronto. É isso. Muito obrigada, tá? Por esse momento de conhecimento. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Contras. Muito obrigada ao Estúdio 585. Até mais.